Ave Maria, cheia de graça convosco, bendita sois vós as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Pio de Pietrelcina, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. O perigo de agradar a todos e esquecer de Deus. Jesus disse que seu sim seja sim e que o seu não seja não. Nós precisamos entender um grande detalhe, meus irmãos. Nós, como cristão católico, precisamos de fato ser firme. E existem coisas que nós somos inegociáveis. Exatamente. Por quê? Porque um dos mandamentos da igreja é não faltar à Santa Missa, pois a missa para nós é importante, é um dogma. E quando eu falto à Santa Missa no domingo, eu estou pecando e ofendendo a Deus. Só se você tiver algo justo para dizer: eu não estou indo à missa, pois eu preciso cuidar do meu pai e da minha mãe que está acamado. O meu pai e minha mãe precisam de mim. Então, aqui existe uma justa causa justificativa, pois você faltou à missa por esse motivo. Mas o detalhe é: qual é o motivo que você vai justificar a sua ausência? Entende? E aqui o detalhe: quando eu e você, de fato, somos de Deus, é isso que nós precisamos entender, viver isso na totalidade, esse chamado, essa vocação para a minha vida e para a sua vida. E quando eu entrego a minha vida, o meu coração, e quero viver esse chamado, nós precisamos entender uma coisa: existem coisas que são inegociáveis. Existem coisas que eu não negocio com ninguém. Não é porque eu não gosto ou deixo de gostar. É porque Deus está em primeiro lugar da minha vida. Eu amo Deus. É claro que eu amo minha família. É claro que eu gosto dos meus amigos. Mas Deus está em primeiro lugar. Entende? É um princípio de fé. É um cuidado. É um zelo. Eu vou te dar um exemplo aqui para que você entenda muito bem o que eu estou pregando para você. Um exemplo. Alguém te convidou para ir para uma celebração de aniversário no domingo. E aí? Qual será a sua resposta? Dizer não. Não vou. Por quê? Você já tem compromisso. Não somente nesse domingo, mas todos os domingos você tem um compromisso. Você pode dizer: eu vou à missa domingo pela manhã para mim, então. Ou então, você procure ir na missa no sábado, que tem como preceito de domingo. Liturgia dominical. Pronto, aí você pode ir. Mas faltar uma missa por causa de um aniversário? Não. Por quê? Porque a Santa Missa, a sua fé é inegociável. Entende? É inegociável para mim e para você. E quando eu quero viver isso na totalidade, meus irmãos, não é que você a ferro e fogo. Não, não é isso. Não é porque você é cristão, você é católico, você precisa ser diferente, você precisa ser sal da terra e luz do mundo, mas as pessoas não podem fazer você de bobo, de besta, te enganar, porque você é católico. Entende? E você tem um princípio de fé. Entende? E aí tá um grande detalhe. E isso tem acontecido não é uma, mas duas vezes. Então o perigo de agradar a todos. E muitas vezes eu corro esse grande risco. Não, Jesus disse para amar a todos. Jesus disse fazer o bem sem olhar quem. E muitas vezes a gente vai ouvindo isso e muitas vezes você quer fazer isso. E não é assim. Nem tudo. Você não consegue abraçar o mundo. Entende? Então você tem que ter a plena serenidade de ser de onde você dizer não. Porque o nosso corpo, nós temos que entender uma coisa: o nosso corpo, a nossa matéria, não aguenta tudo, não suporta tudo. Por quê? Nós chegamos em um cansaço físico e também emocional. Isso acontece comigo e com você. E aí, você quer ser o bonzão, fazer tudo e todas as coisas. Aí eu não tenho coragem de dizer não. E o que acontece? Você começa a afastar de Deus, da sua família, dos seus amigos,
Porque você decidiu agradar. E aí daqui a pouco, você não reza mais. Você não lê a Bíblia. Você não tá com sua família. E aí, você de fato tá destruindo a sua família. A sua vida de oração foi pro beleléu. E o seu matrimônio está acabando. O seu filho está na vida do álcool, das drogas. Você não vê mais seu filho. Que hora que ele chega, que hora ele sai. Você não participa de nenhuma comemoração. Você não participa de um almoço, de janta. Por quê? Tudo que me pede, eu ajudo. Meus irmãos, veja bem. Olha o que a igreja fez. Você entende uma coisa? O padre, a pessoa do padre, ele não faz tudo na igreja. Ele dividiu atividades. Ele nomeia coordenadores, ele nomeia servos, ele nomeia pessoas para estar com ele ajudando, colaborando, porque o padre não consegue fazer tudo. O padre não dá conta. E muitas das vezes você quer ser o Homem-Aranha, você quer ser a Mulher Maravilha, quer fazer tudo e todas as coisas, quer dar uma de bonzão, mas de fato está em sinal de alerta. Por que você está em sinal de alerta? O motivo é, você decidiu abraçar o mundo e você não dá conta de nada. E quando você quer abraçar tudo, você acaba fazendo tudo de qualquer jeito, de qualquer forma. E a gente precisa fazer tudo, dar o nosso melhor, com qualidade, não é quantidade. E muitas das vezes tem faltado isso, essa qualidade. Existem pessoas que estão em todas as pastorais e movimentos, mas você percebe que tudo dela, ela faz tudo em cima da hora. Tudo dela você percebe que não é preparado, não é bem organizado, é de qualquer jeito, é de qualquer forma. Por quê? Acumulado tarefas e atividades, cheio de coisas para fazer. É trabalho, é afazeres de casa, é afazeres de faculdade, é igreja, é compromissos de amigos, é fazer coisas de amigos. E você acumula com tudo isso e você se encontra esgotado, fisicamente, morto espiritual. Então você se encontra uma pessoa só viva fisicamente, mas seu psicológico, a sua matéria está de fato cansada. Você se encontra deprimido. E nós precisamos de fato entender isso. Nós temos limitações. Nós somos seres humanos. Por isso que Jesus, ele descansou. Por isso que Jesus chamou os seus apóstolos e depois chamou os discípulos e enviou. Porque Jesus dizia, eu não dou conta. Mesmo sendo Deus, eu preciso dormir e descansar. Mesmo sendo Deus, eu preciso me alimentar. Mesmo sendo Deus, eu preciso estar com a minha família. Mesmo sendo Deus, eu preciso estar com meus apóstolos. Mesmo sendo Deus, eu preciso dormir um pouco. Eu preciso me alimentar. Eu preciso estar com os meus próximos. Eu preciso tirar um tempo para estar com o mesmo. Se afastar um pouquinho de tudo e todas as coisas e descansar. Jesus fez isso. E a gente precisa entender isso. Você não é máquina. Você não é anjo que quer ser e quer demonstrar. E o que está acontecendo com muitas vezes? Por isso que existe dentro da igreja pessoas feridas e machucadas. Por quê? Porque quem está ferido, fere. Quem está machucado, machuca. E por isso que a igreja está do jeito que está. E aí, nós encontramos muitas das vezes pessoas dentro da igreja ignorantes, feridas. E aí qualquer coisa, não há um diálogo, um consenso, mas qualquer coisa vira briga. Qualquer tipo de reunião vira briga. Vira de fato troca de palavras agressiva, áspera, que fere, que machuca. E aí começa a olhar um defeito do outro para começar a criticar. Começa um a olhar para o outro para diminuir, para ridicularizar, para expor. Por quê? Porque muitas das vezes nós não sabemos dar o nosso não. E a gente precisa dizer o não. Eu não posso. Eu não consigo. Eu estou cansado. Eu não dou conta. Eu estou ocupado. Entende? E o maior problema
Eu e você queremos dar o nosso jeitinho, queremos agradar a todos. E aí, meu irmão, cedo ou tarde, vai vir. Vai vir. Vai vir o quê? As consequências. Doenças, cansaço, percas. Vai vir sérias coisas, consequências. Porque você poderia evitar tudo isso. Você não evitou quanto era tempo. E hoje você não aguenta mais nada. Então nós precisamos entender uma coisa. Nós não damos conta de tudo. Nós não suportamos. Entende? E nós precisamos nos colocar em nosso lugar. Como cristão, como católico, como filho amado de Deus. E aprender, entender as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. E quando eu compreendo, quando eu quero viver tudo isso, nós a partir de hoje entendemos uma coisa. Eu não consigo abraçar o mundo. Você não consegue, meu irmão. E muitas vezes você está assim. Você não dá conta. Eu não posso dizer não porque é fulano. Fulano já fez isso. Porque talvez ele te ajudou tempos atrás e você... eu tenho essa dívida com fulano, com Beltrano. Não, meu irmão. Se você não consegue, diga, olha, peço desculpa. Procura outra pessoa. No momento eu não posso. E a gente precisa aprender a dizer isso. A gente precisa falar isso. E nós, como cristão, como católico, infelizmente, nós não sabemos dizer não. E esse é o maior problema. Como cristão, como católico. Entende? E a gente muitas vezes encontra pessoas assim na igreja, deprimidas. Pessoas da igreja, pessoas de oração. Pessoas de fato que para nós era até exemplo, e hoje caiu, talvez no pecado, se afastou da igreja, não reza mais. Mas o problema não foi ela, mas muitas vezes é porque ela não soube dizer não. Ela não ouviu essa pregação que você está ouvindo hoje. Sufocou ela, ela ficou totalmente sufocada com as atividades, e ela não aguentava mais. E aí, chegou um certo momento que a pessoa explodiu. E agora ela não consegue fazer absolutamente nada. Ela se alienou. Mas a alienação dela, infelizmente, ela estava dando sinal que não estava aguentando. Que não estava mais suportando. Que a carga estava pesada e pesada demais. Mas isso acontece muitas vezes, e a gente no final, quando a pessoa sai da igreja, se afasta, a gente só olha e diz assim: ué, não era você que rezava? Não era você que era santo? Não era você que dizia, que turrava a santidade? E aí a gente olha, e infelizmente a gente via muitas vezes a pessoa cansada, o olhar cansado, a voz cansada, mas a gente colocava só atividade. Muitas vezes nós estamos assim. Por isso, meus irmãos, eu queria que você, talvez você aí, eu queria fazer um apelo pra você. Aprenda a dizer não. Mas eu queria dizer pra você, talvez você na igreja, entenda o termo que eu vou falar. Só participa da missa. Eu queria dizer uma coisa. Você tem dons e virtudes. Você tem talento. Então, você tem a capacidade de servir. Eu queria que você entendesse que existem pessoas na igreja que têm não somente uma função, um cargo, mas talvez 3 ou 4. E essa pessoa não está mais aguentando. Talvez essa pessoa a qualquer momento pode explodir. E daqui a pouco essa pessoa é afastada da igreja. Eu queria te dizer uma coisa. Você pode mudar isso. Você pode reverter essa situação hoje e agora. Como? Quando eu e você queremos ser protagonista por amor e para misericórdia. Entende? Vamos estender as nossas mãos, a igreja, os irmãos. E eu e você, vamos entender o nosso limite. Tudo tem um limite. Tudo precisa dizer não, faz parte. A gente esgota, a gente cansa,
Tem hora que a gente não aguenta mais, não suporta mais. Isso é normal e natural desse cansaço. Talvez você não é capaz, não queira dar jeitinho, não queira ajudar tudo e todos. Talvez se for o sacerdote, abra o coração, seja sincero e diga para ele: padre, eu não consigo, eu não dou conta. Padre, eu estou ocupado. Entende? Mas se for alguém, um amigo, alguém da igreja ou alguém do seu trabalho, da sua faculdade, se você se encontra assim, diga. Mas se você já se encontra assim, procura o padre, pede o padre uma direção espiritual, pede o padre um conselho, pede o padre ajuda. Se você se encontra assim, fala para os coordenadores, fala para os servos, diga: eu não estou bem, eu encontro cansado. A partir de hoje eu vou me afastar um pouquinho do cargo. Isso não é sinal de fraqueza. Você não será pior que ninguém. Você será prudente. Você vai dizer: eu vou me afastar por um tempo. Mas você vai afastar, mas você vai continuar rezando, continuar indo na missa, continuando estando na igreja. Sem encargos, não tem problema nenhum. Mas você não pode afastar da igreja nem da missa, e nem do seu texto do rosário. Mas a importância de rezar, a importância de servir. Entende? A gente precisa isso. Entender, talvez você está sendo escalado muitas das vezes na igreja, na pastoral movimento, você fala assim: ó, eu só vou servir somente uma vez por mês. Não tem problema você dizer isso. Mas a sua sinceridade de você dizer: eu não aguento, não suporto. Coordenador, padre, missionário, diácono. Mas essa sinceridade, ou talvez o seu patrão, você dizer isso: eu não aguento, não suporto, eu não aguento. Então eu preciso dizer isso, porque existe esse perigo e você pode se afastar de Deus a qualquer momento. Você pode entrar em depressão, você pode ser uma pessoa ansiosa, depressiva, porque você tentou fazer tudo e de fato você não deu conta de nada. E quando você perceber que você não deu conta de nada e depois vier as críticas, você será de fato pior do que você entrou. E talvez você pode entrar em um buraco e você não conseguir mais sair desse buraco. Por isso que eu estou aqui para te fazer um grande convite. Não tenha medo de dizer não. Um não com discernimento. Um não sincero, um não verdadeiro. Dizer o porquê. Talvez você não precise explicar, mas você sabe o porquê. Como que você se encontra agora nesse momento. E a gente precisa isso. E se você precisar procurar um psicólogo, procure. Se você precisa procurar um psiquiatra, procure quanto antes. Porque você não pode, infelizmente, tentar contra a sua própria vida, chegar em um momento de um suicídio. Não. Isso não pode acontecer. Ou o seu casamento chegar à separação. Não. Ou você vê seu filho no álcool das drogas e você não ter tempo para fazer nada. Não deixe que isso aconteça. O alerta você já está percebendo, os sinais você está percebendo. São inúmeros sinais. Você não pode fingir que não tem sinais. Você não pode fingir que você está vendo de fato os sintomas. Mas vamos ser prudentes. Vamos ser cautelosos. Olha os perigos aí. Olha o que você está vendo, o que está acontecendo. Você não está conseguindo produzir o que você produzia antes. Você não está conseguindo de fato fazer o que você fazia antigamente. Você não é mais o mesmo. Você se tornou mais velho, mais velha. Entende? Você precisa entender o seu corpo. O seu corpo não é mais um corpo de um jovem, de um adolescente. Você não é mais o mesmo. E por isso você precisa aprender a dizer o não. O não. E a gente precisa disso. Isso é muito importante. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. Meus irmãos, dá um tempo, parar um pouco. Entende? Pedir ao padre uma ajuda, um apoio, um suporte. Pedir ao missionário, pregador. Mas não afasta da missa. O não é, você está cansado, talvez no cargo, talvez no trabalho. Mas não pode parar de ir para a missa. Deixar bem claro, não pode ficar sem ir à missa. Não pode ficar sem rezar o terço ou o rosário. Não pode. Mas você pode afastar um tempo do cargo, de servir. Você pode dar uma pausa se você se encontra cansado.
desanimado, prostrado, se você está esgotado, se você não está conseguindo de fato ser produtivo como você era antes, dá um tempo. Conversa com o padre, com o missionário, com o diácono. Seja sincero, seja você. E de fato, para quando você se revigorar, recarregar as baterias, você pode voltar. Mas não pegue não pegue várias condenações, multisserviços, não. Seja prudente e tenha certeza que não é sinal de fraqueza, é prudência e faz parte. Entende? Faz parte. Amém? Nós agora vamos ler um relato que nós deixamos no nosso próprio site. Lembrando, esse site foi tirado do site padrepiodepietrelcina.com.br. Preste atenção nesse relato que nós vamos ler. Se você quiser ler ele na íntegra, você pode visitar o site padrepiodepietrelcina.com.br e preste atenção nos mínimos detalhes, pois esse relato vai nos chamar muita atenção, pois Padre Pio vai falar comigo e com você, que você possa ter esse relato para vivenciar na sua vida, na sua missão, no seu profissionalismo, na sua casa, no seu trabalho. Preste atenção nesse relato que nós vamos ler. Preste atenção, por favor. Aprenda com Padre Pio como agradar ao Senhor. Certa vez, o comediante Carlo Campanini desabafou: como posso orgulhar-me de pertencer à sua família espiritual, se cada noite preciso rebocar a cara e trabalhar como palhaço no palco? Filho, respondeu sorrindo o padre, neste mundo cada um faz papel de palhaço no lugar que Deus lhe designou. Basta lembrar-se que Deus está presente, e então cada coisa adquire seu sentido. Ouça esta. Houve um malabarista que foi ser frade. Como era de inteligência curta, não conseguia aprender os cantos e as orações da comunidade. Então, quando a igreja estava deserta, já ia ele louvar Nossa Senhora do único jeito que ele sabia, dando pulos e fazendo piruetas diante da imagem. Mas teve a desgraça de um dia ser surpreendido por um confrade, que correu a contar ao caso ao superior. Esse, antes de agir, quis certificar-se de que havia de verdade naquilo e escondeu-se atrás de uma coluna para espiá-lo. Qual não foi, porém, sua surpresa ao ver a estátua de Nossa Senhora rindo gostosamente e o menino Jesus batendo palminhas, feliz pelas proezas do malabarista vestido de frade. Como vê, o frade mais ignorante da comunidade oferecia à Rainha do Céu suas únicas qualidades, e ela as aceitava com alegria. Livro Padre Pio, o Santo do Terceiro Milênio, Olivo Sesca, página 268.